Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Fiz um balanço para vocês da Série C do Campeonato Brasileiro, tem vídeo lá. Fiz um balanço da Série B do Campeonato Brasileiro, da Série A2. Enfim, vamos falar agora do Brasileirão. Claro, tenho certeza, estou gravando o vídeo terça-feira, dia 12 de abril, o Palmeiras já vai jogar na Libertadores, o Atlético Goianiense vai jogar na Sul-Americana, tem rodada cheia. Você já viu os gols, viu um monte de detalhes. Então vamos falar só de algumas curiosidades para a gente passar pela essa primeira rodada e já passar para a próxima, que é só no próximo final de semana. Então vamos bater esse papo que a gente faz sempre. Convido vocês, como eu faço sempre, a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho e dar sua opinião, né? Aquele mesmo bate-papo que a gente faz no Twitter, vamos fazer por aqui também. Então vamos começar num todo aí na rodada, que terminou ontem, né? Eu estou gravando na terça-feira, terminou ontem com o Bragantino empatando lá em Caxias do Sul com o Juventude por 2-2. Bom, vamos começar com um sábado. O primeiro jogo foi Fluminense e Santos, polêmica muito grande, né? O Juca Kfouri, tradicional cronista esportivo, colunista do UOL, fez uma coluna chamando o Santos de ninguém, né? Eu entendo que é exagerado, mas eu não faço crítica à imprensa. Eu sou da imprensa também, eu respeito, a situação é democracia, e democracia a gente tem que respeitar a opinião de todos. Entendi o que ele quis escrever, mas acho que o ninguém fica muito pesado. Bom, a diretoria do Santos proibiu jornalistas do UOL, quer retratação do Juca e tal. A CESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, está tentando intermediar aí, deu uma confusão toda, porque o 0-0 Fluminense e Santos foi bom para o Santos. Mas para não fazer menosprezo, eu faço o blog do Futebol Caipira, eu vou pegar um time da Série D, a Inter de Limeira. Parecia Fluminense e Inter de Limeira. O Santos ficou atrás, e o Fluminense massacrando. Eu entendo que no finalzinho do jogo teve um pênalti claro para mim para o Santos, nem o árbitro, nem o VAR deram. Critério, eu achei que foi pênalti, mas de qualquer maneira foi ridículo ver o Santos em ação. Ridículo, a palavra ridículo, acho que o Fabian Busso precisa acertar esse time, até agora o trabalho dele é ruim, mas o elenco do Santos é ruim também. Então você precisa teve algumas contratações de gosto duvidoso para mim, quero ver em ação, mas acho que o Santos está fraquinho, acho que o Santos tem que pensar em não cair, não sei o que o torcedor do Santos pensa. Esse é o meu em princípio. De repente esses jogadores que chegam, jogam muita bola e tal, não creio muito, mas vamos aguardar. A gente tem que aguardar o desenrolar, é só a primeira rodada. Mas o resultado foi bom para o Santos. Pegou o campeão carioca, pegou um time que está muito bem treinado pelo Abel, fez 0-0. Pena que teve essa polêmica toda. No sábado também tivemos Atlético Goianiense 1, Flamengo 1. O Flamengo está fraquinho. Flamengo tá fraquinho. Individualmente você tem o Gabigol, você tem o Bruno Henrique, você tem o Arrascaeta, né? No segundo tempo entrou o Pedro, que perdeu 2 gols inacreditáveis. Enfim, é um time que cria, é um time competente, é um time de camisa, é um time de tradição, mas bola não tá jogando. Aquela bola que a gente sabe que pode. Né? Eu não coloco o Flamengo assim. Para mim, o favorito ao título brasileiro é o Fluminense. E o Palmeiras aqui. E o resto vem Flamengo, acho que Corinthians, São Paulo, enfim, o Inter pode recuperar, quem sabe, mas parece que está fraquinho também. Mas enfim, esse campeonato vai ser um campeonato meio que equilibrado das forças, tirando o Palmeiras, que também vai ter que jogar em outras frentes e pode tropeçar aí no Brasileiro, que é pontos corridos. E o verdadeiramente, o elenco forte, para mim, verdadeiramente é o Atlético. Pois bem, vamos lá. Atlético Goianiense 1, Flamengo 1. O Wellington Rato fez 1-0 pro Atlético. O Bruno Henrique empatou. No final do jogo vai perder um gol inacreditável o Atlético. O Flamengo também teve boas oportunidades, 2 com o Pedro. Mas o 1-1 acho que representa bem o que foi a partida. Vamos ver na sequência aí como o Flamengo faz. E aí, surpreendente no sábado foi a vitória do Ceará. É claro que o torcedor do Palmeiras fala, falar depois é fácil e tal. O Palmeiras foi campeão paulista jogando muito contra o São Paulo, atropelando o São Paulo, mas correndo demais. Aí teve uma viagem para Venezuela para jogar com um time fraquinho, mas é viagem, desgaste, 4-0, outro jogo. Eu entendo, pelo elenco, pela molecada boa de bola que os Palmeiras têm, o Palmeiras deveria jogar contra o Ceará com um time reserva ou misto. Você vê ali quem que tá melhor, de repente um Dudu e um Rafael Veiga e um Danilo, que são os caras de destaque, o Everton, goleiro, também, e aí você podia pôr o resto de reserva.
Mas falar de engenheiro de obra pronta, eu estou falando o que eu penso. E entendi isso também quando eu fui assistir o jogo completo do Palmeiras. Bom, o Ceará começou arrasador, um gol do Jorge contra, um gol do Mendonça. Mendonça no Corinthians não jogou nada. No Ceará parece o craque, o dono do time. O Palmeiras ainda descontou com o Zé Rafael, depois o Lucas Ribeiro, o zagueiro, fez 3-1 e no final, cobrando o pênalti, o Gustavo Gomes fez 3-2. Derrota dolorida para um time que é candidato ao título, dentro de casa, mas pelo cansaço, por tudo que envolveu a semana, falar que o Abel errou é uma sacanagem. Eu acho que o Abel e a comissão técnica poderiam ter dado uma mesclada aí. 2, 3 grandes jogadores, você põe um Dudu, Rafael Veiga e o Danilo tá de bom tamanho. O resto tudo reserva. Mas ele tem os seus critérios, respeito. Só acho que o Palmeiras poderia mais. Mas de qualquer maneira, o Ceará do Dorival Júnior, começo espetacular. Espetacular. Esses foram os 3 jogos de sábado, esses detalhezinhos e tal. No domingo, nós tivemos pela manhã o Coritiba atropelando o Goiás. Acho que Coritiba e Goiás, quando entram no Campeonato Brasileiro, com todas essas forças, eles têm que pensar primeiro em não cair. E aí são 2 times que têm o mesmo pensamento, no meu entendimento. E o Coritiba fez 3-0 passeando, hein? O Goiás perdeu o título goiano pro Atlético também tomando um passeio. Sei lá, né? O Goiás que está sem treinador, o Bruno Pivetti com a perda do título goianiense caiu fora. Mais uma vez o Glauber, o eterno auxiliar lá, assumiu. Toma cuidado, Goiás. Aleph Manga, Léo Gamalho e o Andrei foram os autores do gol do Curitiba. Depois das 4 horas tivemos Atlético Mineiro e Inter. Clássico brasileiro. Mas, cara, hoje, qualquer time que joga com o Atlético e ainda com a sua torcida no Mineirão, último ano de Mineirão, o ano que vem o Atlético já vai ter seu lindo estádio. É difícil. E o Atlético fez 2-0, 2 gols do Hulk, que vai brigar por artilharia, tá jogando muito, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, ele, Rafael Veiga, Dudu, enfim. Jogando uma barbaridade, 2-0, o Inter não fez frente. Não fez frente. Vamos ver a sequência do Inter. Ó, o treinador do Inter, eu até anotei aqui, o Medina, né? O Alexander Medina tem que tomar cuidado, hein? Trabalhinho ruim até agora. Ruim, hein? Ruim. Vamos ver na sequência. Aí no duelo dos treinadores portugueses, né, o Vitor Pereira do Corinthians e o Luiz Castro estreando, não estava no banco de reservas, né? Ainda não tinha condições, mas já o trabalho já era dele. O Corinthians passeou em cima do Botafogo, passeou. Deu uma rejuvenescida, né? O Augusto ficou no banco, o Juliano ficou no banco, e acho que é isso mesmo caminho do Corinthians. Renato Augusto e Juliano jogam muito, o William joga muito, o Roger Guedes é moleque ainda e tal, o Paulinho joga muito, mas esses caras não podem jogar quarta e domingo. Você vai ter que ter um escalonamento deles, e se você tira 2, foi em 2, tira 3 num determinado momento, tira 1 num determinado momento, você vai continuar com um time competente e rejuvenescido. Acho que o caminho do Corinthians é esse, o Vitor Pereira acho que está encontrando. O Corinthians fez com o Paulinho, fez com o Piton e fez com o Mantuan. 3-0. No segundo tempo, cobrando o pênalti, o Diego Gonçalves descontou, mas foi uma vitória tranquila do Corinthians, que estreou com o pé direito, 3-1 em cima do Botafogo. Às 18 horas do domingo, São Paulo passeou em cima do Atlético. Achei até uma facilidade, hein? Pode ser primeira impressão, uma loucura, mas o Atlético já mandou no vestiário embora o Alberto Valentim. O ano passado, o Alberto Valentim foi demitido na primeira rodada do Cuiabá. Esse ano, na primeira rodada, o ano que vem, se cair na primeira rodada, vai pedir música, hein? Coisa esquisita. Eu entendi, vendo o time em campo, o Atlético é fraquinho. Mas pode não ser fraquinho. Pode estar ainda contratando jogadores, não teve alguns jogadores e tal. A Vitor Bueno, o Pablo que não jogou, o Cirino. Cuidado, hein, Atlético? Não sei, eu tive essa impressão. É primeira rodada e nas próximas eu venho também falando, de repente eu estou equivocado. Mas o São Paulo passeou, o Caleri fez 3 gols, é o artilheiro do campeonato isolado, ele com 3 e o Hulk com 2. Essa briga promete, porque o Atlético é candidato ao título. O São Paulo eu acho que é um time que para brigar ali nas 5 primeiras colocações. 5, 6 primeiras colocações. Acho que tem essas condições. Veremos, porque chegou na final contra o Palmeiras, detonou o Palmeiras num jogo e foi detonado no outro. Então ainda é um time muito jovem, né? Você tem essa irregularidade. O Luciano entrou no segundo tempo e fez outro gol. O São Paulo fez 4-0. Olha os números do Caleri que eu coloquei. O Caleri nessa temporada,
17 jogos, 11 gols. Números maravilhosos, hein? E uma assistência. Desde a primeira passagem dele no São Paulo, são 64 jogos, 32 gols. A cada meio jogo ele tem um gol, né? Dá pra você falar assim. E 4 assistências. Espetacular, hein? Gostei do Toró, que entrou no segundo tempo, fez o cruzamento pro Luciano. São Paulo tá com uma molecada aí com fome de bola. E olha, gostei do São Paulo. Já o Fortaleza, com um time reserva, porque perdeu na primeira rodada da Libertadores e vai jogar com o River fora, priorizou um time reserva e perdeu do Cuiabá. Ótimo pro Cuiabá, que foi lá para Fortaleza. Raros são os times que vão chegar lá e vencer o Fortaleza no campeonato. Mas, entendendo o ponto de vista do técnico Vojvoda, ele tá tentando porque ele vai ter que buscar ponto com o River. Se ele toma um pau do River de novo, 2 jogos, 2 derrotas, complica na Libertadores. Então entendo, preocupante? Não, porque optou por um time mais reserva. Cuiabá, maravilha, gol do Everton, aquele do Flamengo, aquele que não fez nada no São Paulo, tá lá na reserva, fez um gol, a bola desviou, 1-0. No outro jogo do domingo, finalizando, no jogo dos times que também eu acho que tem como primeiro pensamento não cair, é o campeonato deles, o Avaí ganhou em casa do América por 1-0. Gol do Ranieri. Pro Avaí, maravilha, fez sua parte no duelo deles, saiu na frente, né? Vem do acesso ano passado, e o América já mandou embora o Marquinhos Santos. Estreou com derrota na Libertadores, estreou com derrota fora de casa no Campeonato Brasileiro. Ô, diretoria do América, o América não vai assim, não briga por classificação para as oitavas de final do Brasileiro. Se classificar é bônus, maravilha, já veio para a fase de grupo, já foi uma maravilha. Aí que estreia fora de casa perdendo times iguais, a culpa é do Marquinhos Santos, que levou o time para a fase de grupo da Libertadores. Falta de planejamento. E o América já anunciou nesta terça-feira que eu estou gravando o vídeo o retorno do Mancini. O Mancini largou o América para assumir o Grêmio. Xingaram a mãe, xingaram tudo, detonaram o Mancini. Beleza. Saiu o inimigo número 1. Já voltou como amigo número 1. Futebol é esquisito, né? É um mundo à parte mesmo. Bom, a América perdeu já o seu treinador, perdeu a primeira rodada, primeiro na Libertadores. Vamos ver o que faz na sequência da competição aí. E finalizando a rodada, ontem, segunda-feira, Juventude 2, Bragantino 2. Miguel e Renan, aquele do Palmeiras emprestado, fez o gol. O Renan fez o gol a favor, no fim da partida empatando o jogo para o Bragantino, e fez um gol contra também. O Oscar Ruiz virou para o Juventude, né? Tava 1-0, gol do Miguel. Aí o Renan contra e o Oscar Ruiz fizeram os gols do Juventude, e no finalzinho o Renan empatou 2-2. Bom, vamos falar da segunda rodada, que é só final de semana, porque como eu disse para vocês, tem muitas competições, né? Tem Libertadores, tem Sul-Americana e tal, então tem muitos times que estarão em ação só final de semana. Final de semana, no sábado nós temos Goiás e Palmeiras, 2 times que perderam na estreia, sábado 16h30 em Goiânia. Palmeiras está jogando hoje, nesta terça-feira, dia 12, acredito que vai com um time forte, até porque perdeu na rodada. Às 19 horas do sábado, Corinthians e Avaí, 2 times que venceram, o jogo vai ser em Itaquera, aqui em São Paulo. Às 19 horas, América, estreando o Mancini contra o Juventude. 2 times que, para mim, brigam para não cair, tem que fazer pontos, pensar primeiro em não cair. Às 21 horas do sábado, Cuiabá recebendo o Fluminense. Cuiabá embalado com a vitória fora de casa do Fortaleza. Fluminense campeão carioca, empatou com o Santos na primeira rodada. No domingo, às 11 da manhã, hein, na Vila Belmiro, em Santos e Curitiba. Vamos ver como que é a reação, as novidades, as estreias do Santos contra um Coxa embalado depois de 3-0 em cima do Goiás. 16 horas, jogão, Flamengo e São Paulo. Né? Flamengo, claro, tem favoritismo, jogando no Maracanã, com a sua torcida e tal. E o São Paulo querendo mostrar, será que consegue o mesmo futebol? Pelo menos de encarar o Flamengo de igual para igual? Esse é um jogo que promete. 18 horas do domingo, Bragantino e Atlético Goianiense, né? 2 times que empataram na primeira rodada, em Bragança Paulista. 18 horas também, o Atlético Paranaense recebendo o Atlético Mineiro fortíssimo. Quero ver esse jogo, curiosidade, até para ver que o Atlético não pode ser aquele time horroroso que jogou com o São Paulo. E o Atlético Mineiro é favorito ao título. 19 horas do domingo, nós temos Ceará e Botafogo. E depois também temos às 18 horas do domingo, Internacional e Fortaleza.
claro, depois de toda a rodada, eu venho com o balanço da segunda, com as novidades, com as curiosidades, até porque gols e esses detalhes todos você já deve ter acompanhado. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!